Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui, número menor, reduzido, reunidos, para prestarmos a Deus um culto, entrarmos aí na casa dos irmãos e poder celebrar o Senhor junto com os irmãos. Então, nosso convite para nessa manhã é para que você, com a sua família, participe desse momento, tire todas as distrações, tudo aquilo que pode atrapalhar esse momento, tirar o seu foco da pessoa de Jesus, tira nesse momento. Durante essa uma hora e meia, tira. Vamos celebrar o Senhor. Vamos voltar o nosso coração à presença de Jesus, juntos em espírito. Amém? Dias difíceis, estamos aqui, somente eu e minha esposa, Milton e Lucas, para trabalhar, para poder servir os irmãos. E oramos ao Senhor para que esse momento passe logo, que as pessoas recuperem o quanto antes, as que foram acometidas por esse vírus, e que a vacina venha logo, né, irmãos, para que a gente possa estar reunido aqui, esse salão cheio, esse salão lotado, e a gente poder celebrar o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração nessa manhã, entregamos a Ti a nossa vida, queremos celebrar o Senhor, que o Senhor contemple nessa manhã, visite o nosso coração, receba o nosso coração, receba a nossa vida, esteja na casa de cada um dos meus irmãos aqui nesse momento, Senhor, contemplando aí a oração deles, o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Vem me salvar, me ajuda a caminhar.
Sim, Senhor. Em Ti nós descansamos, Senhor. Em Ti nós temos a perfeita paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento nós encontramos no Senhor. Em meio a esse tempo, a essa crise que estamos vivendo e enfrentando nos dias de hoje, nós podemos encontrar no Senhor paz, Senhor. Paz.
paz que excede todo entendimento. Podemos descansar porque sabemos que não estamos sós. Podemos descansar porque sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é um Deus presente. O Senhor está com a sua igreja. O Senhor está com os teus. Nós te louvamos. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz. Obrigado, Senhor, da morte livro, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
Senhor, nós estamos quebrantados, Senhor, rendidos a Ti, Jesus. Por tanto amor manifesto por nós, por tanto amor expresso por nós na cruz, nós somos gratos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor manifesto por nós. Experimentamos desse amor diariamente e somos gratos, Senhor, porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Olá, irmãos, irmãs, muito bom dia, muito bom dia. Hoje foi uma manhã bem difícil, eu tive que consolar bastante o Kaique pela perda do irmão Lázaro. Sem dúvida alguma, uma perda muito significativa, mas o Kaique estava aqui aos prantos, lembrando todo o repertório. E os sinceros sentimentos da família e, inclusive, ao movimento da música gospel no Brasil, sem dúvida alguma, uma perda enorme. Meus sentimentos aos familiares, a legião de irmãos e irmãs que foram convertidos através da instrumentalização do Lázaro durante todo o seu ministério. Estamos completando um ano nesse ritmo maluco e frenético, ora reunião presencial, ora reunião híbrida, maior parte do tempo apenas a transmissão online, como nós estamos fazendo. E eu quero lembrar você de algumas coisas. Primeira coisa, que o prédio está fechado. Você não tem podido vir com a frequência ou com a regularidade que você gostaria a este local de celebração aqui da Vineyard. Mas a igreja continua aberta. Ao longo desse um ano, mesmo com o prédio fechado, a igreja não fechou sequer um dia. Nossos grupos de oração seguem acontecendo. Se você não está incluído no grupo de oração ou nos grupos de oração da igreja, converse comigo, converse com um dos diáconos e a gente vai incluir o seu nome com todo prazer. Os grupos de oração continuam acontecendo. O departamento infantil da nossa igreja continua trabalhando, sonhando, planejando a tempo e a fora de tempo para que as nossas crianças continuem recebendo conhecimento, conteúdo de tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só nas nossas vidas, mas também na vida delas tão pequenas. Temos mantido a transmissão online, como eu lhe falei no começo, e isso tem acontecido regularmente. Nenhum dos domingos, e às vezes em edições extraordinárias, inclusive, a gente não tem faltado com esse conteúdo da Palavra de Deus, com esse conteúdo do ensino, com esse conteúdo do ajuntamento. Temos procurado manter grupos menores, não só os grupos pequenos, mas grupos menores ainda do que os grupos pequenos, grupos de 2 e 3 pessoas orando entre si,
mantendo a fé aquecida. Nesse tempo nós temos visto pessoas se converterem, nós temos visto pessoas orarem, pessoas se aproximarem mais de Deus em reuniões e em grupos de oração. Então, mesmo com o prédio fechado, a igreja continua viva e aberta. Você está aí agora me assistindo e você é prova disso. E para você, coloca aí uma mãozinha para cima, um foguinho, interaja. É possível, é possível. Não é o ideal, não é aquilo que a gente gostaria, não é o nosso sonho, não é o nosso plano, não tinha sido esse o nosso plano um ano atrás, mas hoje é o que tem acontecido. E a igreja, mesmo com o seu prédio fechado, ela continua aberta. Essa semana o Renato me mandou um vídeo de um grupo de jovens indo em volta de um dos hospitais aqui na capital de São Paulo, e ali os jovens orando, e ali os jovens intercedendo pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos pacientes. A igreja do Senhor continua viva e ativa. A única coisa que mudou ao longo desse um ano é que o prédio permaneceu mais tempo fechado. Fora isso, irmãos, fora isso, continuamos servindo o mesmo Deus, continuamos amando o mesmo Deus, continuamos crendo no mesmo Senhor Jesus que há 2000 anos atrás falou acerca de si mesmo, que Ele era a porta das ovelhas, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é o bom pastor. Este é o Jesus que nós continuamos servindo mesmo em meio a essa pandemia. Eu queria hoje conversar com você sobre o Evangelho de João, capítulo número 5. Evangelho de João, capítulo número 5, versículos de 1 a 16. João 5, de 1 a 16. A gente vem trabalhando, vem conversando sobre o tema Quem Disse Que Eu Disse, tendo em vista olharmos as narrativas de Jesus acerca de si mesmo, não só através das suas palavras, mas principalmente através dos seus atos. Essa tem sido a nossa ideia, isso tem sido falado e tratado tanto por mim quanto pelo Renato ao longo dos últimos domingos. E nós estamos ali desde o primeiro capítulo de João, chegamos agora no capítulo número 5. Semana passada nós estávamos conversando, o Renato tratou sobre a mulher do poço, logo em seguida eu dei continuidade ali ao assunto de um segundo milagre, de um segundo encontro de Jesus, e agora hoje, na manhã de hoje, a gente vai falar sobre o poço de Betesda. O versículo número 1 do capítulo número 5 começa dizendo que alguns dias depois, Jesus foi a Jerusalém para participar de uma festa. Jesus foi com seus discípulos para uma festa. Jesus era alguém que se socializava. Jesus gostava de estar com as pessoas. E a coisa interessante que a gente vê é que mesmo ele indo para uma festa, antes de ir para a festa, ele passa lá no poço de Betsaida. Ali no poço de Betsaida, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas era um local onde os doentes da cidade iam para lá, à espera de um milagre, à espera de um acontecimento, eles iam todos para lá. Por que Jesus, mesmo saindo para uma festa, a primeira parada dele é nesse lugar? Por uma razão muito simples, que foi o que eu falei a semana passada. 2 domingos anterior, o Renato falou do encontro de Jesus com a mulher samaritana. No domingo passado, eu falei que a mulher samaritana foi até a cidade chamar ali os seus compatriotas, os seus conterrâneos, para conversar acerca da pessoa que ela encontrou em Jesus. E ali, quando os discípulos chegam e a mulher saiu, os discípulos insistiam para que Jesus comesse. E Jesus estava dizendo: não, me importa comer a comida do meu Pai, me importa fazer a vontade do meu Pai. Se esse é o discurso, se essa é a rotina, se essa é a prática da vida de Jesus, é óbvio que ele vai para uma festa e a primeira coisa que ele vai procurar fazer é procurar entender o que o Pai estaria fazendo dentro daquele contexto. Então, fazer a vontade do Pai para Jesus, comer a comida do Pai, naquela ocasião e naquela situação, antes de ir para a festa, antes de ir para os festejos, para a comemoração, era, em primeiro lugar, ir até este local. Aí Jesus vai,
Aí Jesus anda, Jesus caminha, Jesus olha, Jesus vê as pessoas ali dentro desse contexto. Dentre todas as pessoas que ali estão, ele cura uma pessoa. E hoje a nossa conversa é sobre essa cura, é sobre esse milagre e sobre esse contexto. Evangelho de João, capítulo número 5, e diz o texto bíblico assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta deste tanque. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Versículo número 6. Quando o viu deitado e soube que ele já vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. A gente volta. Ande, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não é permitido que você carregue a sua maca. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, na festa, e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo estas coisas em um sábado. Vamos orar? Deus nosso Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração, que a Tua Palavra produza vida na nossa vida, que a Tua Palavra faça diferença em nós e através dela sejamos servos e servas mais fiéis, mais tementes e mais obedientes ao Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome e para a alegria nossa, que somos um povo que se chama pelo Teu nome. Amém. O tanque de Betesda era um lugar onde ia gente deformada, desesperançada, gente desacreditada, gente que achava que não tinha mais solução para a vida, não tinha mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, essa doença, essa situação, essa crise. E o pessoal ia para esse lugar chamado Tanque de Betesda. E ali ficava. Funcionava mais ou menos como uma casa de misericórdia. A multidão ia para lá e a multidão ali se aglomerava. Gente de todo tipo. Toda qualidade, toda dificuldade, paralíticos, secos, ressequidos, gente que não tinha mais sonho para embalar, gente que se sentia totalmente perdido. E é bastante interessante que Jesus chega lá e é Jesus quem vê aquele homem. Não foi aquele homem, como comparativo, né? O cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o pessoal mandando ele ficar quieto. Numa situação diferente da do cego de Jericó, nessa situação, quem viu o homem foi Jesus. Jesus o viu, Jesus sabia do seu sofrimento, Jesus sabia da sua história, Jesus sabia das consequências que o levaram naquele momento, Jesus sabia o que causava a sua dor, muito provavelmente a tragédia de um pecado que ele cometeu na juventude. Viu que ele era escravo de algo que estava acontecendo por algo que ele mesmo havia plantado. E assim, Jesus olhou e viu não só a deficiência física, mas a
a amargura de ano após ano, sentir-se escravizado por algo que ele mesmo cometeu a si. Jesus olha e Jesus vê esse homem. É bastante interessante. Da mesma maneira que Jesus olhou e viu esse homem, no capítulo anterior, Jesus olha e vê a mulher samaritana, que vivia com o seu quinto homem, e esse quinto homem não era o seu marido. Da mesma maneira que Jesus olhou e viu esse homem, Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, um cobrador de impostos, e mandou que Zaqueu descesse, porque era um homem vazio e sedento da palavra de Deus. Da mesma maneira que Jesus olha e vê as riquezas no coração daquele jovem rico, e o lugar que as riquezas ocupavam no coração daquele jovem, Jesus olha e vê, assim como Jesus olha e vê a sua vida. Jesus olha e vê a sua vida neste exato momento. Talvez você desesperançoso, talvez você triste, talvez você desacreditado de si mesmo, desacreditado das circunstâncias que estão à sua volta. Talvez você aí acometido por uma enfermidade. Da mesma maneira que Jesus olhou para todas aquelas pessoas que eu citei, Jesus olha e Jesus vê a sua vida. Jesus chama você pelo seu nome, Jesus conhece você pelo seu nome. Da mesma maneira que Jesus está vendo a sua vida, Ele sabe qual é a sua doença. Ele sabe aquilo que você talvez esteja tentando ocultar dele, Jesus. Assim como Caim. Deus olhava para Caim, Deus sabia da situação e da circunstância do coração de Caim. Caim tentou fugir de Deus e não conseguiu. Acã tentou encobrir o seu pecado. Davi tentou encobrir o seu adultério e não adianta. Deus está vendo todas as coisas, assim como Jesus está olhando e vendo a sua vida nesse momento. Fazia 38 anos que aquele homem sofria, muito provavelmente sofria por algo que ele mesmo trouxe para a sua própria vida. É muito interessante que há uma ligação direta do pecado daquele homem com a consequência do pecado na vida dele. E a gente vai ver isso durante a narrativa de todo o texto. Não era um simples homem com deformidade física ou ressequido. Foi algo que aconteceu fruto do seu pecado. E isso vai ficando bastante claro no texto à medida que a gente vai lendo. Aquele homem, ele estava sofrendo por causa do seu pecado. Aquele homem estava sem amigo. Aquele homem não tinha ajuda. Na cabeça dele a água do tanque era mexida, não tinha ninguém para colocar ele dentro da água. Ele não tinha amizade, ele não tinha com quem conversar. Ele vivia entrevado na sua cama. Essa é a verdade, essa maca, essa cama era uma esteira de praia, era uma esteirinha. Ele enrolava, desenrolava, enrolava e punha embaixo do braço. Ele vivia ali entrevado, jogado naquilo. E por incrível que pareça, né? Na minha vida e na sua vida, muitos de nós hoje ainda sofremos porque vivemos agarrados a pecados que não queremos abrir mão. É disso que se trata esse texto. Disso que se trata esse texto. Jesus vai até lá, Jesus olha, Jesus vê a situação daquele homem. É muito interessante, por favor, preste muita atenção naquilo que eu vou te dizer. Se você esquecer do resto, lembre-se do que eu vou te dizer agora. Final do versículo número 3 e o versículo número 4 inteiro. Eles estavam ali amontoados, esperando que o anjo descesse, e que o anjo remexesse as águas, e o primeiro que pulasse era curado. Esse texto, que muito provavelmente aparece na sua Bíblia, ou entre parênteses, ou entre colchetes, não se trata de um texto aceito pela maioria dos cristãos e pela maioria dos teólogos. Trata-se de um acréscimo. É um pessoal com uma crendice em coisa que não funciona. Sabe gente que acredita em remédio que não funciona? Sabe gente que faz promessa? Sabe gente que vai atrás de patuá, de benzedeira, de rezadeira? É isso. Final do versículo número 3 e o versículo número 4 inteirinho está falando de uma situação que não existe nenhum respaldo bíblico para ela. Não existia anjo nenhum que descia para mexer as águas. Não existia. Não era disso que se tratava o contexto da história que nós estamos lendo. Jesus chega nesse lugar onde as pessoas acreditam nestas coisas, onde as pessoas praticam estas coisas, onde as pessoas caminham em torno destas coisas. E Jesus ali, ele opera um milagre na vida daquele homem. Porque Jesus o conhecia.
4 coisas eu quero destacar dentro do contexto dessa história. Primeira coisa, a pergunta que Jesus faz. Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado? Irmãos, a maioria dos teólogos concordam em dizer que o queres ser curado é mais do que, é óbvio, né? O cara está lá, o camarada está lá há 38 anos esperando a água se mexer por um anjo que não ia mexer água nenhuma para ser curado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: queres ser curado? A pergunta de Jesus tem uma ênfase muito maior do que a cura. O que Jesus está dizendo para ele é assim: você está vendo a sua situação? Você está vendo a sua condição? Você acredita que eu posso tirar você desta circunstância? Você acredita que eu posso livrar você? Você acredita que eu posso te dar um livramento desse sofrimento que você está padecendo? A pergunta de Jesus é mais do que queres ser curado. A pergunta dele é: você confia que eu posso fazer? Você acredita que eu estou dizendo acerca de mim mesmo que eu posso curá-lo? Foi essa a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Traz em si que não faz mal. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você está sofrendo? A mulher com fluxo de sangue sofria há 12 anos. A Bíblia fala daquela outra mulher que tinha uma deficiência nas costas e andava curva. Ela sofreu por 18 anos. Esse senhor, esse cidadão que estava ali no poço de Betesda, já estava naquela circunstância há 38 anos. A pergunta de Jesus: queres ser curado? Não tem a ver com quanto tempo você está sofrendo. Quanto tempo você está sofrendo nessas crises conjugais que você nunca resolve? Quanto tempo você está sofrendo na dificuldade da educação dos seus filhos? Quanto tempo você está sofrendo com problemas de saúde? Quanto tempo você está sofrendo ao longo dessa pandemia que nós estamos enfrentando? Quantas pessoas amadas e queridas você já enterrou, já sepultou, e hoje a falta delas traz uma angústia, uma tristeza no seu coração que você não sabe nem explicar de onde vem? A pergunta de Jesus: queres ser curada? Não tem a ver com quanto tempo você sofre. A pergunta dele é: você confia, você acredita que eu posso te livrar disso? A pergunta de Jesus não tem a ver com a gravidade do problema. Aquele cidadão, ele está entrevado numa cama há 38 anos e talvez o problema que você esteja enfrentando seja muito maior. Talvez seja o seu nome na lama. Talvez sejam crises familiares que você não sabe nem por onde resolver. Talvez sejam questões financeiras. Talvez sejam questões de saúde, ou física ou emocional. A pergunta de Jesus não tem a ver com o tamanho do problema, não tem a ver com quanto tempo ele está acontecendo, não tem a ver com o tamanho do problema, não tem a ver com todos os fracassos que você tem experimentado. Olha, eu já tentei de tudo quanto é remédio para me livrar dessa doença e não me livrei. Já tentei tudo quanto foi empréstimo no banco, linha de crédito para resolver esse problema e eu não consegui resolver. Já tentei tudo quanto foi conversa com os meus familiares, com meu marido, com a minha esposa, com a minha sogra, com meu tio, com meu papagaio, com meu periquito, e eu não consigo resolver. A pergunta de Jesus não tem a ver com as suas experiências de fracasso. E muito provavelmente, se você já está lutando com alguma coisa há muito tempo, você deve ter muitas histórias de fracasso. A pergunta dele é: você quer que eu te cure? Não leve em conta o tempo que você fracassou. Confie em mim, porque na minha providência, na minha presença, na minha ação, com a minha atitude, com a minha palavra, esse problema vai ser resolvido. E isso não tem a ver com as experiências de fracasso que você já teve na sua vida. É isso que está embutido na pergunta: queres que eu te cure? É isso, é esse tipo de confiança, é esse conteúdo de confiança. Segunda coisa, depois que ele faz essa pergunta, Jesus fala para ele assim: levante-se e ande. Levanta-te e ande. Primeira coisa, ele tem que ter uma atitude imediata, ele tem que se levantar. Ele tem que se levantar, ele tem que saber, ele tem que compreender que existe uma demanda. E olha que coisa maravilhosa. A hora que Jesus faz a pergunta e Jesus fala: levanta-te e anda, a primeira coisa que Jesus faz não é pregar para ele. Jesus não sai pregando para ele sobre graça. Jesus não sai corrigindo os distúrbios teológicos da cabeça e do coração daquele homem.
Escuta, vem cá, você quer ser curado? Eu perguntei, você respondeu o que quer, só que você está aqui acreditando em anjo que vai vir mexer água. Jesus não faz essa correção teológica. Jesus não age com maldade. Jesus não apaga o pavio que fumega. Jesus não estilhaça a cana quebrada. E sabe hoje uma coisa que nos falta, inclusive nessa era de rede social maluca que a gente vive no meio dessa pandemia? Falta amor, falta empatia. Somos cruéis com as nossas palavras. Vivemos a era do cancelamento e a gente quer ir para cima e a gente quer ter razão. Irmãos, diante daquela situação, daquele povo, daquele bando de gente acreditando em água mexida por anjo, Jesus não corrige a distorção teológica daquele jovem. E Jesus não faz isso hoje. Jesus continua não fazendo isso hoje. Você vem aos pés dele como você está. E o Senhor ama tanto você, mas tanto, que Ele vai recebê-lo em amor e tudo que for correção necessária, isso vai ser feito ao longo da caminhada. Levante-se. Segunda atitude que Ele fala para aquele jovem é: anda, anda, pega a tua maca e anda. Uma declaração dele, o mesmo Jesus que diz o que é para ser feito, traz a condição para que aquilo aconteça. Aquele jovem, aquele senhor, aquele homem, enrola a sua esteira, coloca embaixo do braço e sai andando. Uma ordem de Cristo sempre é acompanhada de uma promessa, de que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. É palavra criadora, é algo que acontece imediatamente na vida daquele jovem, daquele homem. 38 anos, vamos considerar 38 anos de sofrimento, vai ter os seus 50 e poucos anos, mais ou menos a minha idade, vamos considerar que ele é um semi-jovem. Aquele semi-jovem, ele enrola a sua esteirinha e sai andando, ele tem uma atitude confiado numa palavra do Senhor. E ele sai dali e ele anda, porque as ordens de Cristo sempre são acompanhadas de um respaldo. Quem mandou você fazer foi o Senhor, então em obediência continue fazendo. Foi Ele que mandou, então faz, obedeça, siga, acompanhe, siga. E ele obedeceu. E aí vai para o terceiro ponto, né, que é um resultado maravilhoso. Não é uma cura gradual, não é um negocinho que começa a acontecer agora e daqui a 15, 20, 30 dias o resultado é visto. Aquele homem enrola a sua esteira e sai andando, curado, um resultado maravilhoso e um resultado imediato. Agora, perceba, em quarto e último lugar, a gente vê ali uma repreensão e uma advertência de Jesus. Lembra lá no começo da nossa conversa hoje, que eu falei para você, entre outras coisas, que a situação daquele homem estava diretamente envolvida com o seu pecado? Lembra que lá no começo eu disse para você que ele estava daquele jeito, estava daquela maneira, por consequências de escolhas erradas que ele fez na própria vida? Pois é, agora Jesus volta para esse mesmo tema. Versículo número 14, Jesus encontra com ele na festa. Jesus cura o cara vai para a balada. Aí Jesus encontra o cara na festa, e Jesus está lá com ele na festa, e Jesus fala assim: olha, cuide bem da sua vida, para que você não caia, e para que não aconteça com você coisa ainda pior. Olha, irmãos, entenda a dimensão do que está acontecendo. Ah, então você está dizendo que Jesus só cura só cura quem vai se converter? Lógico que não. Os 10 paralíticos é prova disso. 10 são curados, 1 volta, 9 vai viver a vida. Não é disso que se trata. Não é esse ponto. Jesus encontra com o camarada na festa e Jesus fala para ele assim: olha, veja como você está conduzindo a sua vida para que não te suceda coisa pior. Imagine uma jovem, uma mulher grávida. Aí aquela mulher grávida comete excessos com álcool, com droga. Aí os excessos que ela cometeu durante a gravidez vão prejudicar o bebê que nasceu. Aí essa criança nasce cheia de comorbidade, com provavelmente algumas deficiências. O bebê nasceu com essas questões de saúde agravada na vida dela.
pela consequência da mãe que foi imprudente durante a gravidez dela. A mãe teve consequências imprudentes na sua gravidez e a criança nasceu com o resultado do pecado da mãe. Isso não é maldição hereditária, isso é semeadura e colheita. Aquele camarada estava enfermo e entrevado numa cama há 38 anos, muito provavelmente fruto de algum pecado, de algo que ele cometeu na sua juventude, que não deveria ter sido cometido. Aí Jesus vem e cura esse homem. A primeira coisa que ele faz é ir para a festa. Está na festa. Jesus encontra com esse camarada que foi curado na festa. Aí o que Jesus faz não é uma praga, não é um castigo, não é uma punição. Jesus fala para ele assim: veja bem como você vive, para que não lhe suceda coisa pior. Haja com prudência, haja com cautela, e esse mesmo conselho, essa mesma palavra, vale para mim e para você hoje, em tempos de pandemia. Veja bem, veja como você anda, veja como você faz, olhe bem as suas atitudes, observe as coisas que estão à sua volta, não tome decisões que venham prejudicar a sua vida, mais do que você já se sente prejudicado agora. Faça escolhas corretas. Faça escolhas corretas na sua vida. E sabe o que é interessante? Tem um teólogo, deixa eu dar minha anotação aqui. Tem um teólogo, Charles Edmund, ele coloca da seguinte forma, abro aspas: 38 anos de padecimentos ocasionados pelo pecado podiam parecer bastantes para fazer um homem acautelar-se de outra vez meter-se debaixo do seu jugo. A triste verdade, porém, é que por mais que o pecado faça sofrer, ninguém por isso o detesta. Entretanto, não deixa de se sentir as agonias das suas consequências. Nossa única segurança está na submissão da vontade do nosso Salvador. Aonde está a minha segurança? Na submissão da minha vontade ao meu Salvador. É aí que está a minha segurança. Eu não vou odiar o pecado, muito embora eu sofra as consequências dele. É isso que o Edmund está falando. Eu não vou odiar o pecado, apesar das consequências dele. A única forma, a única maneira de eu me livrar do meu pecado é eu trazer a minha vontade submissa à vontade do meu Salvador. Esse é o centro desse texto, da ideia, essa é a ideia central desse texto que nós lemos. Eu vou mais além. O garoto, o jovem senhor, enrola a sua maca, põe a sua maca embaixo do braço e sai andando. Isso aconteceu em um sábado. Os judeus, os fariseus que estavam ali dentro daquele mesmo local, dentro daquele mesmo ambiente de Betesda, começam a perguntar para ele: escuta, você está andando com a sua maca embaixo do braço? Hoje é sábado, você não poderia fazer isso. Ah, mas aquele homem falou para mim que era para eu fazer e eu fiz e fui curado. Aí vem a segunda questão. Os judeus, os fariseus perguntam para o homem recém-curado: quem fez isso? E a resposta dele é: eu não sei. Eu não sei. Aquele homem foi curado, ele não sabia quem era Jesus. Aquele homem, depois de curado, vai para a festa, continua não sabendo quem é Jesus. Aquele homem, quando é encontrado por Jesus na festa e recebe essa orientação que Jesus lhe dá, volta para aqueles que perguntaram quem era ele e apontam quem é Jesus. Olha, foi aquele ali que me curou. O camarada curado por Jesus, que aliás a gente falou sobre isso bem lá no começo, ele não foi atrás de Jesus, foi Jesus que o viu no meio da multidão e quis curá-lo. Não foi ele que foi pedir cura e milagre. Jesus que o curou. Esse mesmo camarada não conhecia Jesus antes, não conheceu Jesus que o curou e continuou vivendo a sua vida de maneira dissimulada, como se Jesus nunca tivesse passado pela vida. Que nos leva ao versículo número 16, que é o assunto do domingo que vem, que é quando os judeus, no Evangelho de João, os fariseus começam a perseguir Jesus e começam com uma pressão muito grande em cima dele. Fato é, Jesus vai num lugar cheio de crenças bizarras.
de anjo que desce, chacoalha a água e joga doente dentro do tanque que ele é curado. Jesus vai nesse meio, encontra uma pessoa que é um arquétipo de todos nós. Jesus cura essa pessoa e Jesus, além de curá-lo, o mantém curado e lhe dá orientações muito sérias para a vida dele. Esse cara que foi escolhido, não foi escolhido porque ele era o melhor, não. Foi escolhido porque ele representa a todos nós, inclusive eu e você. E a fala de Jesus para mim e para você, ele mesmo falando para mim e para você veja bem como você conduz a sua vida. Eu oro a Deus para que nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, você veja bem como você está conduzindo a sua vida. Eu oro a Deus para que você consiga, para que você mantenha a sua fé aquecida. Eu oro a Deus para que você mantenha um coração de adorador. Eu oro a Deus para que você mantenha uma vida de oração. Eu oro a Deus para que você seja uma pessoa da palavra, que busque a palavra. Eu oro a Deus para que você seja uma pessoa que busque plenitude e derramamento do Espírito Santo sobre você. Eu oro a Deus, para que nesses dias tão difíceis, você, aí na sua casa, faça escolhas corretas e viva de uma forma correta na presença de Deus. porque se eu não viver, Ele vai me castigar? Não, é por isso. É porque se você não viver, você vai colher as consequências de tudo aquilo que você está fazendo. A vida é assim, é semeadura e colheita. Sou eu vivendo as consequências daquilo que eu planto. É assim que funciona. Por isso a minha oração é que ao lermos a história desse homem curado, depois de 38 anos prisioneiro do seu pecado, que você ouça essa história, que você se identifique com essa história e que você mude atitudes na sua vida. Essa é a minha oração. Espero que você tenha uma ótima semana. Cuide-se. Amanhã começam restrições mais rígidas na nossa cidade. Então, siga essas determinações. Se precisar sair de casa, saia o extremamente necessário. Não esqueça a máscara. Lave sempre as suas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Minha vontade é